João capítulo 10, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas quando elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo se aproxima e as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Essa passagem, essa parábola que Jesus se utiliza nessa realidade, nesse momento, ela não surge do nada. Isso que Jesus traz nesse momento para os discípulos, para aqueles que estavam ouvindo, ela não surgiu apenas como uma história bonita, mais uma parábola de Jesus. Ela era a continuação de algo que teve início no capítulo 9 de João. Porque se você for ler o capítulo 9, você vai ver que existiu algo muito interessante. A cura de um cego de nascença e uma grande discussão por causa da cura deste homem. Uma discussão por parte de quem? Dos religiosos da época. Porque primeiro eles começaram a questionar o que havia acontecido com este homem, porque ele era conhecido. Ele pedia esmolas, ele era conhecido na cidade por causa da sua condição e porque ele sempre estava pedindo esmolas. Então as pessoas conheciam esse homem que era cego de nascença. E de repente ele aparece curado e começa a falar que ele foi curado por Jesus. E os religiosos da época começaram a questionar, primeiro porque Jesus tinha curado ele no sábado. Já quebrou uma mentalidade religiosa deles, porque no ponto de vista deles, ninguém poderia trabalhar no sábado. Então já era algo que eles não aceitavam. E eles queriam saber quem tinha feito aquilo, e começaram a questionar o homem, tentando entender o que estava acontecendo, se ele tinha sido curado mesmo. Depois chamaram os pais desse homem, mesmo ele sendo já de maior, para questioná-los a respeito se ele era mesmo um cego de nascença, se ele não estava mentindo, se ele não estava enganando. Ou seja, começaram a tumultuar o milagre que tinha acontecido com esse homem, no sentido de achar alguma coisa de errado e querendo saber o que este homem achava de Jesus. Se este homem que foi curado achava que Jesus era o Messias, se ele era Deus, o que ele era. Em certo momento eles perguntam para ele e falam: olha, eu não sei quem ele é, eu sei que eu era cego e agora passei a ver. Ou seja, Jesus curou aquele homem, restaurou aquele homem, e os religiosos da época, invalidando, ou tentando invalidar, ou tentando menosprezar, ou tentando condenar aquele homem, principalmente Jesus, pelo que Jesus estava fazendo. E o último estágio dessa conversa deles, dessa discussão, de ficar
espizinhando esse homem, foi expulsá-lo da sinagoga. Ou seja, expulsaram esse homem da comunhão, da sinagoga, não permitiram que ele estivesse ali buscando ao Senhor, vivenciando junto com eles, né? Congregando junto com aquelas pessoas. Por causa dessa situação, eles os expulsaram. Aí depois Jesus o procurou, querendo saber o que tinha acontecido, o que ele havia falado, enfim, e a história começa a desenrolar. E de repente Jesus vem com essa parábola, justamente para confrontar esses religiosos da época, para confrontar aquilo que eles tinham praticado. Ou seja, expulsaram aquele homem da sinagoga, não aceitaram o milagre que tinha acontecido, não permitiram que ele buscasse ao Senhor e tiveram essa atitude totalmente contraditória com a religião deles. Porque alguém que se diz religioso, que conhece Deus, que conhece a lei de Deus e pratica algo totalmente ao contrário, Jesus olhava para esses homens e chamava eles o quê? De hipócritas, de pessoas que exigiam uma obediência dos outros, mas eles mesmos não viviam. Exigiam uma religião das pessoas, mas eles eram falsos naquilo que eles ensinavam. Eles eram cheios da lei, da letra, né, do conhecimento da época, mas a prática deles era totalmente equivocada, sem vida, sem amor, sem nada de Deus. E Jesus sempre estava batendo de frente com esses religiosos. E essa foi mais uma ocasião. E de repente eles expulsam e aparece Jesus na vida desse homem. Jesus como o verdadeiro pastor que acolheu esse homem. Jesus como aquele que de fato veio para arrebanhar as suas ovelhas. E uma delas era essa que tinha sido excluída pelos religiosos da época. Então, quando Jesus começa a falar sobre pastores, sobre ovelhas, sobre ladrões, ele não está apenas contando uma historinha bonitinha, ele está confrontando diretamente os líderes religiosos da época. E usando uma linguagem que eles conheciam, usando uma linguagem da época que era muito comum para eles, ou seja, o pastor, as ovelhas, né, essa questão de pastoreio na época, e até nos dias de hoje é uma atividade muito comum e muito conhecida. E por que Jesus, para quem estava escutando essa história dele, essa imagem era muito familiar? Quando ele diz que o pastor andava à frente das ovelhas, porque essa era uma prática, né? O pastor ele sempre andava na frente das ovelhas, conhecia ela pelos nomes, chamava uma por uma, né? Tem alguns estudiosos que dizem que durante o inverno eles usavam um aprisco só, e todos os pastores vinham com seus rebanhos e colocavam naquele grande aprisco, né? Um aprisco que era cercado, tinha um portão, e esse portão tinha uma pessoa que era responsável por receber as ovelhas, o porteiro desse aprisco. Então, cada pastor tinha o seu próprio rebanho e levavam todos a um aprisco só, durante o inverno. Mas no verão, diz que a realidade era diferente. Cada um tinha já o seu pedaço de terra, o seu próprio aprisco, para os seus, né, as suas ovelhas. Então, cada um levava no seu pedaço, levava as suas ovelhas para se alimentar. E quando não tinha esse cercado, com um portão para fechar, para as ovelhas não escaparem, o próprio pastor se deitava. E as ovelhas não ultrapassavam ele, porque ele ficava ali deitado na entrada do aprisco, e elas não pulavam por cima, não escapavam, porque ele estava ali, e elas obedeciam à voz do pastor, elas conheciam, e elas reconheciam o seu pastor. Então, as ovelhas de um aprisco, elas não obedeciam à voz do outro pastor, elas obedeciam do seu pastor, daqueles que eles conheciam a voz. E era essa a realidade. Então, quando Jesus usa essa cena, essa realidade de trabalho da época, e ele diz que ele é a porta desse aprisco, ele não diz que simplesmente ele é o pastor apenas, mas ele fala assim, olha, eu sou a porta, eu sou o pastor. É aquela imagem que eles tinham na mente, daquele pastor que deitava na beira lá do aprisco para as ovelhas não escaparem, e elas se alimentavam, e ele diz, eu sou aquele que deita ali, eu sou aquele pastor que cuida das ovelhas, eu sou aquele aos quais as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu sou o bom pastor. Ele não diz apenas que ele é o pastor, ele diz, eu sou o bom pastor. Então, uma parábola que, para as pessoas que estavam escutando, era muito familiar.
Talvez usar essa parábola para nós hoje não faria muito sentido, porque ninguém aqui tem ovelha em casa, né? Cria ovelha, até onde eu sei não, né? Ninguém cria nada aqui, eu acho, né? Mal e mal, uns animalzinhos ali de estimação ali só, gato, cachorro, né? Então, para nós olhar essa cena, a gente tem que pesquisar para entender a profundidade do que Jesus estava ensinando para esses homens, né? A gente tem que vasculhar aí na história para entender o contexto, para entender como era forte esse ensinamento de Jesus a respeito do confronto que ele estava fazendo sobre esses religiosos. E aqui a gente vai para esse ponto, o confronto de Jesus com os religiosos. Jesus usa essa metáfora e ele diz algo muito duro aqui, ele diz assim, ó, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, ele não está falando de Satanás aqui. Aonde na história da igreja que a gente achou que estava escrito aqui, o diabo veio para roubar, matar e destruir? Eu não sei onde surgiu isso, mas em nenhum momento Jesus está falando de Satanás aqui. Ele está falando dos religiosos da época, dos líderes da época. Ele está falando que aqueles homens que expulsaram aquele cego, que não aceitaram aquele homem, eles eram um ladrão. Eles vieram para roubar, matar e destruir. Eles eram os líderes, os mercenários que Jesus citou na sua fala. Os falsos pastores. Aqueles que vieram enganar as pessoas, que vieram trabalhar para seu benefício próprio. Então ele estava falando daqueles líderes, daqueles religiosos. Mas ele diz, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou a porta desse aprisco. Eu sou o bom pastor, não eles. E ele até fala, aqueles que vieram antes de mim são todos enganadores. Todos aqueles que vieram antes de mim, desconsiderem. Eu sou o bom pastor. Agora, a partir desse momento, é a minha voz que as minhas ovelhas irão reconhecer. Então era sobre isso que ele estava falando, sobre falsos líderes. Líderes que talvez usavam pessoas ao invés de cuidar delas. Líderes que talvez ao invés de olhar para as pessoas, se aproveitavam delas. Líderes que talvez ao invés de alimentar essas ovelhas do Senhor, jogavam culpa sobre elas. Ao invés de dar graça e misericórdia, lançavam um peso da lei e da religião da época. Líderes que, talvez ao invés de cuidar e conduzir, controlavam as pessoas, manipulavam as pessoas. Líderes que expulsavam ao invés de restaurar. Talvez a gente não tenha nada parecido com isso nos dias de hoje, né? Líderes dessa forma. Tomara que não, né? Não sei se eu conheço alguns que fazem isso hoje em dia, mas eu acho que é bem importante a gente olhar esse ensinamento de Jesus e entender que Ele é o bom pastor. E que se nós muitas vezes não nos colocamos nesse lugar desses falsos líderes também, desses falsos pastores, de olhar também para a nossa prática, diferente deles, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e que tenham em abundância, em satisfação, em plena satisfação em mim. Esse é o bom pastor que nos alcançou, Jesus, o bom pastor. Ele se coloca dessa forma e ele veio para pastorear as suas ovelhas, nós hoje temos esse privilégio. Ele não diz apenas que ele é o pastor, ele diz que eu sou o bom pastor. E a palavra que bom não significa apenas algo de bom no que ele faz, mas naquilo que ele é. Ele é bondade, ele é verdadeiro, ele é digno, ele é perfeito, ele é completo, ele é tudo o que nós precisamos e necessitamos. Esse pastor, o pastor que o salmista, de forma messiânica, declarou lá em Salmo 23. Aquele pastor que eu não sentirei falta de nada se ele é o pastor da minha vida. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Esse pastor é o pastor do nosso coração. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele disse. Não é aquele que se aproveita delas, é aquele que oferece a sua vida. E ali ele já estava falando do que ele faria, que ele entregaria a sua vida por essas ovelhas.
que ele daria a sua vida, ninguém tiraria a sua vida, ele diz. Mas ele tinha a autoridade de entregar a sua própria vida em favor das suas ovelhas. Aqui está o centro do Evangelho, quando ele diz que ele entrega, enquanto os líderes da época estavam exigindo, estavam consumindo, estavam requerendo para eles a autoridade, a honra, o lugar de destaque, de ego, preenchido pela religião fria e totalmente vazia. Enquanto o mercenário foge diante do perigo, Jesus permanece. E essa é a palavra dura que ele fala para aqueles homens daquela época. Enquanto aquele que é apenas o funcionário ou que está levando como se fosse um negócio, se aproveitando, chega no momento de dificuldade, ele abandona, ele cai fora. Mas ele, como o bom pastor, ele permanece até o fim. Ele permanece conosco em toda e qualquer circunstância. Ele não corre no momento de dificuldade. O bom pastor, o nosso Senhor, ele não nos deixa no momento de perigo. Ele não nos deixa no momento de tribulação, de angústias. Ele não nos deixa. Talvez os falsos pastores, e aqui nós nos colocamos também nesse lugar que muitas vezes podemos até abandonar em alguns momentos, irmãos, e falhar em alguns momentos. Mas o bom pastor, Jesus Cristo, aquele que é perfeito, não nos abandonará. E eu já citei algumas vezes aqui que o pastor da igreja local, ele é um vira-lata que auxilia o bom pastor a conduzir as ovelhas. Ele não é nada mais do que isso. O cachorro que ajuda o pastor a apaziguar as ovelhas. Você já viu essa cena? Né? Dos filmes, às vezes, de um pastor, geralmente um border collie, né? Que é o pastor, o cão pastor, que gosta de afugentar as ovelhas, de acuar, de colocar, levar para um lado, para o outro. Nós somos esse cachorro. Não sou um border collie, é um vira-lata mesmo, que auxilia o bom pastor. Isso é o que eu sou e outros pastores são. Não somos nada além do que isso. Vira-latas. Mas o bom pastor, o supremo pastor da nossa alma, ele é perfeito. Ele não nos deixa. Ele não nos abandona. Ele estará conosco todo e qualquer momento. E aquele que conhece a sua voz vai reconhecer, vai saber que é ele que está falando. E aqui eu quero ir para esse lado, sobre as vozes que nós escutamos hoje. Quais são as vozes que a gente está escutando? Porque ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas o reconhecem, elas sabem exatamente quem é. Quando ele grita, quando ele fala, quando ele chama, opa, eu sei que é ele que está me chamando. Mas será que as vozes que nós estamos escutando hoje é a voz do nosso pastor? É a voz de Jesus? Ou talvez seja a voz da nossa ansiedade, a voz da angústia do nosso coração, a voz da culpa que nós carregamos muitas vezes, a voz da comparação, de você ficar ali nas redes sociais e achando que a sua vida é uma nhaca, porque você vê tanta coisa legal na vida dos outros, e você vê que a sua às vezes é diferente, e talvez a grama do outro vizinho é muito melhor do que a sua. Esses dias a minha esposa postou, né? Eu descobri que a minha grama é bem verdinha. Porque muitas vezes a nossa grama é verdinha, ela é boa, mas a gente gosta de olhar do outro e falar, puxa, que legal, né, a vida do outro. Parece que só vive coisa legal, e por que na minha vida não é desse jeito? Mentira, irmãos. Rede social é uma mentira. Ninguém posta tudo ali. Claro que a gente só vai postar coisas boas, coisas legais, mas a nossa mente já começa a associar, pô, a minha vida é uma nhaca mesmo, né? Porque todo mundo está aí curtindo, viajando, fazendo um monte de coisa, muito divertido, é legal, e eu estou aqui nessa situação. Não, irmãos, pode ter certeza. Se tu marcar um café com essa pessoa que você fica olhando lá, você vai saber que a vida dela às vezes está pior do que a sua. Mas a rede social é uma grande vitrine das carências, como diz o capítulo do meu livro, né? Quem leu o meu livro, é uma grande vitrine das nossas carências. Enfim,
Não quero entrar muito no mérito de como nós usamos ou deixamos de usar a rede social, mas a questão de você ouvir a voz da comparação, muitas vezes, ao invés de ouvir a voz do seu pastor, do que ele diz ao seu respeito, do que Jesus fala sobre você, do que ele declarou sobre quem é você, a sua identidade, a sua essência, o que ele acha de você. Muitas vezes ouvimos líderes, ou já ouvimos em nossa história, a voz de líderes que foram abusivos, que foram totalmente equivocados em sua liderança, que muitos se pareciam com essa liderança da época. Talvez, às vezes, a gente dá ouvido à voz do nosso próprio ego, daquilo que está latente dentro de nós, esse ego que é totalmente deturpado pelo pecado, e que nem sempre nos conduz à vontade de Deus, porque ele é enganoso. O que ele mais quer é esse lugar de destaque, esse lugar de autenticidade, esse lugar de reconhecimento. Mas Jesus já nos reconheceu como as suas ovelhas. Jesus já declarou isso sobre nós, e a gente fica buscando em outros lugares essa validação. Queremos buscar a validação, como eu falei, em rede social. Queremos buscar a validação na forma como eu me visto, no que eu compro, no que eu deixo de ter. Queremos validação na nossa profissão. Queremos validação em todas as coisas quase que a gente faz. E Jesus já nos amou, já nos chamou. E qual voz nós estamos escutando ainda? Talvez a gente esqueça dessa voz que um dia a gente escutou, de Jesus nos chamando para a salvação. E passamos a ouvir outras vozes, e nos esquecemos da doce voz do nosso Mestre, que nos ama, que nos apacenta, que nos guia em toda a verdade, que cuida de nós, e passamos a viver a partir de outras vozes, e nos perdemos do aprisco do Senhor, e vamos parar muitas vezes em outros apriscos, e vamos comer outros alimentos que nos fazem mal às vezes. Bebemos água, uma água podre muitas vezes, porque nos dispersamos, né? Graças a Deus que Jesus vai nos buscar, né? Quando a gente se perde. Graças a Deus que Ele deixa as 99 lá e vai nos buscar, né? Vai buscar as ovelhas perdidas, que às vezes, né, dá uma de teimosa e quer dar uma de rebelde. Graças a Deus que Jesus sempre vai nos buscar. Mas a gente, né, teima e fica ouvindo outras vozes e se distraindo muitas vezes. E a pergunta que fica para nós hoje: você reconhece a voz do seu pastor? De Jesus, não a minha, de Jesus. Você reconhece a voz dele? Você, como uma ovelha do Senhor, você o segue quando ele fala com você, quando ele te chama, você reconhece e logo se coloca à disposição dele para segui-lo, porque quando ele nos chama é para tirar de onde nós estamos. Primeiramente ele nos chamou para a salvação, né? E aí Jesus fala até na parábola, né, que nem todas as ovelhas estão ali, outras ainda ouviriam a sua voz. O que ele está dizendo? Que hoje em Piraquara tem muitas ovelhas ainda que precisam vir a esse aprisco do Senhor, mas que ainda não ouviram a sua voz. Mas em algum momento elas vão ouvir o chamado de Jesus. É isso que ele quis dizer, que nem todas estavam ali, mas em algum momento ouviriam. Porque é assim que ele trabalha a salvação. Por pregarmos o Evangelho, as ovelhas do Senhor em algum momento irão ouvir a sua voz, irão responder a esse chamado para a salvação. Mas tem muita ovelha perdida ainda, irmãos. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho ainda, porque tem muitos que ainda vão ouvir a voz do seu pastor e vão responder. E aqueles que não responder, não são ovelhas. Às vezes é lobo, às vezes é bode, às vezes é qualquer outra coisa. Não é ovelha. E aqui fica um ensinamento para nós, né? Que às vezes a gente quer transformar bode em ovelha. Fecha aspas. O que significa Jesus ser o bom pastor hoje para nós? Porque naquele momento ele usou essa parábola para confrontar os líderes da época,
e para se apresentar como Messias, para dizer a respeito da salvação que viria por meio dele, por ele entregar a sua vida, por ele ser essa porta do reino de Deus, e ninguém receberia a salvação se não passasse por ele. Isso ele estava fazendo, se apresentando como Salvador e confrontando os líderes da época, dizendo: a salvação não vem por meio da obediência da lei, ela vem por meio de mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas para nós hoje, o que significa ele ser o bom pastor? Que não é apenas essa imagem legal, né? Porque é poético falar a respeito de Jesus ser o nosso bom pastor. É uma poesia, é lindo falar sobre isso, cantar sobre isso. Mas na prática, o que significa? Primeira coisa, significa ser reconhecido por ele. Jesus te conhece, Jesus te chama pelo nome. Ele nos chama pelo nome, isso significa que ele nos conhece. Não é uma multidão apenas que ele chama para ele, sem nos conhecer pessoalmente. Não, aqueles aos quais ele chama pelo nome, porque ele conhece desde a eternidade, como diz Efésios. Ou seja, Jesus te conhece. E isso deveria mudar já a nossa forma de viver. Isso deveria mudar a forma como a gente vive diariamente. Saber que Jesus me conhece, ele me chamou pelo nome. Aquele que é Deus, aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas com o seu poder, ele me conhece, ele me chamou pelo nome. Eu não respondi a Jesus de forma totalmente solta a um Deus que não me conhece, não, eu só respondi a ele no momento que eu o aceitei, porque ele me conheceu antes, ele me amou primeiro, ele sabia exatamente quem eu era. Quando eu levantei a minha mão e você fez a mesma coisa um dia e falou: Senhor, o Senhor é o meu Salvador, eu te aceito, eu estou aqui, mora no meu coração. Ele já sabia quem era você, ele já tinha te escolhido, você já era uma ovelha dele que estava precisando ouvir a voz, chamando você para esse aprisco. E você ouviu e respondeu, você reconheceu a voz do seu pastor, Jesus Cristo. Então, você é conhecido, você é conhecida diante dele. Você não é apenas um número, você não é apenas mais alguém em uma igreja local, não. Você é um filho, uma filha de Deus, uma ovelha do Senhor nesse aprisco eterno, aonde nunca faltará alimento para nós, aonde ele é suficiente para nós. Você é isso diante dele. Segundo ponto, você é conduzido por ele. Ele não te empurra, ele não vai te chutando, vamos. Ele te conduz, ele te guia a esses pastos verdejantes. Ele sabe exatamente aonde ele vai te colocar, aonde ele vai te conduzir, te guiar. E esse lugar é a eternidade. Ele sabe exatamente aonde nos colocar para receber o alimento sólido da sua palavra. Ele sabe exatamente aonde ele nos coloca. Por isso, glorifique a Deus, irmãos, por você estar aqui hoje, nessa igreja local. Né? Amanhã ou depois eu não sei, de repente ele vai te colocar em outro lugar. Mas ele sabe exatamente aonde nos coloca, para receber esse alimento. E no dia seguinte, durante a semana, e as pessoas com quem a gente conversa, ele sempre vai nos guiando, nos conduzindo. Ele sabe o que faz. Terceiro ponto, o que significa Jesus ser o nosso pastor? Significa que você é protegido e protegida. Ele se coloca entre você e o perigo, todos os dias. Quando eu era menor, lá onde a gente morava, eu sou o caçula de 4 irmãos, então, no meu período de escola, quando eu vinha, né, os meninos sabem que sempre teve aqueles momentos de ter alguma treta com alguém, né? Alguém querer bater em você ou fazer bullying, enfim, a gente enfrenta essas situações, né, na escola. E eu tinha algo que era ao meu favor na época, que eu tinha 3 irmãos mais velhos. E 2, necessariamente, nessa época, ainda estavam na vila. O mais velho já estava trabalhando, já estava talvez até quase casando na época, não lembro, mas os outros 2 sempre estavam por ali e o pessoal da escola conhecia. Em algum momento eu precisei usar essa carta na manga, né?
de falar quem era o meu irmão. Um deles era o mais conhecido, o Júlio, né? Na vila lá. Em algum momento eu precisei falar, cara, você não sabe quem que é meu irmão, rapaz. Aí, no outro dia ficaram sabendo quem era o irmão, e essa mesma pessoa depois ficou morrendo de medo. Vieram até me pedir desculpa. É irmão do Julião, não sei o quê. Porque tinha, né, as panelinhas na vila, né, as ganguezinhas, né? Tinha esse negócio de dominância de território. Era muito engraçado ali na Vila Perneta, onde eu morava, em Pinhais. Todo mundo se conhecia. Quando eu, por exemplo, com os meus amigos da minha idade saía para um rolê, alguma coisa, tarde da noite, tinha um código. Quando a gente chegava na esquina da nossa casa, a gente tinha que assobiar, porque os meninos estavam no ponto de ônibus, nas outras esquinas. Então a gente tinha que comunicar que era a gente, porque se não comunicasse, eles vinham na nossa cala, né? Eles vinham pegar, ia dar briga, né? Então eles já sabiam que era nós. Opa, estamos no nosso território, né? A gente se comunicava, já avisava, porque tinha esse negócio de proteção, né? Então eu usei esse trunfo, né? De dizer, opa, eu tenho alguém maior, alguém que me protege, né? Mas nem sempre a gente tem isso, né? Na nossa vida, alguém que vai ali nos proteger, estar com a gente em momentos difíceis, etc, etc. E muito interessante isso, porque a gente olha Jesus como o bom pastor e acha assim, pô, é um negócio, né, fofinho, bonitinho, mas Jesus como um protetor das suas ovelhas, irmãos, ele não é apenas esse mansinho, né, esse cuidadoso. Para proteger as suas ovelhas, Jesus ele vai para o estouro, como diz a piazada, né? Ele vai fazer o que for preciso para proteger os seus, para proteger o zelo da casa de Deus, como ele fez na época, né, de expulsar os comerciantes do templo, esse senso de proteger aqueles aos quais o Pai lhe deu. Porque ele mesmo fala, aqueles aos quais o Pai me deu, esses eu vou segurar até o fim e não vou me apartar deles. Então Jesus nos protege. Jesus protege cada um de nós. Nunca esqueça disso. Então pare de ter medinho por coisas insignificantes. Às vezes a gente tem medo de coisas tão bobas, né? E nos apegamos a coisas, sei lá, umas esquisitices, crentez que às vezes a gente faz aí que, pelo amor de Deus, né? Umas coisas muito infantil, de ter medo de coisas que não fazem sentido para nós. Jesus nos protege. Jesus nos protege. Amém, irmãos? Jesus te protege. Tu não precisa fazer nada além do que confiar na proteção de Jesus. Outro ponto importante do que significa Jesus ser o nosso pastor. Você é cuidado até o fim. Ele vai cuidar de você até o fim. Como ele diz, ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém vai tirar elas da minha mão. Jesus vai cuidar de nós até o fim. Não vai nos abandonar na metade do caminho. É até o fim. Como diz a palavra do Senhor, a boa obra que ele começou em nós, ele é fiel para completá-la. Então ele começou uma boa obra em nós, ele está cuidando de nós. Ele vai completar essa obra. Até o fim ele estará cuidando de nós, com o objetivo de nos guiar nesse aprisco, nesse lugar do reino de Deus, até a eternidade. E aqui cabe algumas aplicações para nós, que talvez hoje você está aqui, mas você já foi muito ferido. Ferido por líderes, como a gente viu aqui na época, ferido por realidades de igreja local. Acredito que todos nós devemos ter algumas experiências ruins nesse sentido. Talvez em algum momento você se sentiu usado também. Usado espiritualmente, usado materialmente, usado emocionalmente. Talvez em algum momento você foi até expulso, como esse cego do capítulo 9 de João, de alguma realidade, de algum ambiente, de alguma situação, onde não te aceitaram do jeito que você é. Talvez você está perdido entre muitas vozes e esqueceu de ouvir a voz de Jesus. E talvez você nem reconheça mais a voz do seu pastor hoje. Mas eu quero te dizer algo. Jesus hoje ele se apresenta novamente a nós. Novamente ele vem até nós e nos chama.
não como um sistema religioso, não, mas como um bom pastor, como aquele que nos conhece pelo nome e nos chama todos os dias. E aqui fica algo para concluir essa palavra. Talvez você tenha conhecido realidades e líderes que te feriram em algum momento, mas hoje diante de você existe um pastor que deu a vida por você, Jesus Cristo. Ele deu a vida por nós, ele se entregou por nós, como ele mesmo falou: ninguém teve autoridade de tirar a minha vida, eu a dei voluntariamente pelas minhas ovelhas, porque eu as amo. E é por isso que nós estamos aqui hoje. O que eu me pergunto é, como que a gente troca isso por coisas tão banais? Como que a gente esquece dessa voz tão preciosa de Jesus para ouvir outras vozes no nosso dia a dia, na nossa vida? Como que a gente é tão frágil na nossa confiança com Deus? Como que a gente é tão superficial às vezes nesse relacionamento com o Senhor? Que nessa noite a gente olha para esse pastor, o supremo pastor das nossas almas, aquele que é perfeito, aquele que nos protege, que nos guia, que nos conhece, que nos chama pelo nome, que apacenta a nossa alma, que nos conduz a esses alimentos eternos e perfeitos que são tudo o que nós precisamos. Ele nos conhece. Se nessa noite você tem fome, Jesus, o bom pastor, vai te conduzir ao alimento. Se você tem sede, Ele vai te conduzir às águas. Se você está cansado, Ele vai te colocar em lugares verdejantes, para descansar nele. Convido você a fechar os seus olhos por um momento.